Vamos cantar então, rezar para nós nos prepararmos para o que agora já não é mais o último, mas o penúltimo exercício, porque nós teremos ainda no dia 15 um encontro, nós todos, em preparação para a Páscoa. Vamos cantar e rezar então. Sobre as pedras de um monte escuro, sobe uma nuvem, íntimo encontro com o infinito, põe sua alma descansar enfim. É o meu tesouro quem me espera, o meu segredo de amar assim. E no outono a primavera, em ti escondido irei até o fim. É o meu tesouro quem me espera, o meu segredo de amar assim. E no outono a primavera, em ti escondido irei até o fim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir ao Espírito de Jesus que agora Ele acalme e pacifique os nossos corações. Vamos pedir que o Espírito de Jesus, que pairava sobre as águas, paire agora sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração e os nossos sentimentos, sobre a nossa cabeça e os nossos pensamentos, sobre os nossos braços, as nossas pernas e as nossas forças. Vamos pedir a Jesus uma grande graça na noite de hoje, de nós contemplarmos as dimensões de Cristo. Contemplar as dimensões de Cristo. O amor de Cristo. Por isso, nós te pedimos, Jesus, acalma os nossos barulhos, pacifica as nossas agitações, ilumina o nosso entendimento e convida a nossa vontade, para que tudo em nós esteja voltado para Ti, para que nós sejamos homens e mulheres voltados para Ti. Por isso nós queremos te pedir o Teu Espírito, Espírito Paráclito, o defensor, o nosso defensor, a nossa força e o nosso refúgio, a nossa alegria e libertação, a nossa salvação, tudo aquilo de que nós precisamos para que nós nos tornemos semelhantes a Ti. Vamos pedir, meus irmãos, com muita força e confiança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então começar o nosso quarto exercício quaresmal. Oração nunca é demais, então, se possível, peçam hoje para que eu me converta. Já que é meu aniversário, deixa eu pedir o presente. Peçam a Jesus que eu me converta de verdade, que não seja só de palavras, mas de verdade. Eu estava comentando com os meninos hoje uma linda providência, o evangelho de hoje, porque no evangelho de hoje Jesus encontra um homem que estava há 38 anos paralítico. E é a minha idade hoje, 38. Eu tenho cara demais, né? Não sei, a cara de vocês foi de surpresa. O Evangelho hoje diz que Jesus encontrou um homem que estava há 38 anos paralítico, esperando alguém que o libertasse. E é uma senhora providência, no dia em que eu estou celebrando 38 anos, ver que um homem paralítico há 38 anos começou a andar. Então eu tenho esperança. Pode ser que a partir de hoje, já disse ao povo da comunidade, até agora eu rastejei, agora eu vou andar. Então nós, comunidade, vamos andar um pouquinho mais a partir de agora, porque eu vou começar a andar, viu? Então peçam, por favor, a Jesus hoje que Ele me converta de verdade. Quarto exercício, largura, comprimento, altura e profundidade de Cristo. Assim que a criança nasce, lembrem, mal ela abriu seus olhinhos apertados, é muito comum que comecem os comentários. É a cara do pai, mas tem os olhos da mãe. A boca lembra a do tio e seguem os palpites. Pouco depois, será a hora de escutar. Tem o gênio da família do pai. Eita, todo mundo se identificando. Todo mundo escutou. Pais e mães rindo agora, de nervosos. Tem o gênio da família do pai. Fala igualzinho a mãe. Andando, parece que dá para ver o avô. E assim vai. Olhando o filho, a gente vê o pai, a mãe, os avós. Não foi diferente com Jesus. Parem aí. Eu queria que vocês começassem esses exercícios se perguntando: vocês parecem com quem? Lembrem aí, vocês estão sem espelho, né? Mas lembrem aí de olhar para o rosto de vocês no espelho. Vocês lembram quem? Tem o olhar de quem? Tem a boca de quem? Tem o nariz de quem? Fisicamente, vocês parecem com quem? Depois olhem para o jeito de vocês. O jeito de vocês lembra o de quem? O do avô, da avó, do tio, da tia, do pai, da mãe. Comecem a fazer memória de quem ou com quem vocês são parecidos. Vocês lembram quem? Vocês se parecem com quem? Vocês andam como, falam como? Procurem lembrar aí as referências de vocês, o pai, a mãe. Muito bem. Então, lembrem aí, recordem aí, com quem vocês se parecem. O olhar de vocês lembra o de quem? O andar de vocês lembra o de quem? O que eu queria que vocês, começando esses exercícios, fizessem é fazer memória da herança de vocês. O jeito de vocês é o jeito de quem? Vocês se parecem com quem? Por quê? Porque eu não sei se vocês, por exemplo, Larissa está esperando uma sobrinha agora, né? Apareceu a ultrassonografia de Maria Celina.
a filha de Laís, irmã de Larissa. Pela ultrassonografia, Larissa já sabe, o nariz é de não sei quem, a bochecha é de não sei quem, o olho é de não sei quem. Mas o rosto da menina, minha gente, está um pouquinho amassado. Mas Larissa já viu com quem ela parece em todos os âmbitos. Veja, é muito comum que a gente, vendo uma criança bem pequenininha, a gente já comece a dizer, né? Parece com. Com Jesus foi da mesma forma. Vejam aí, naquele menino, em Jesus, estavam as características de Maria, por filiação biológica. Escutem que coisa linda. Quando a gente chegar no céu e a gente vê o rosto de Jesus, ele vai se parecer com o de Maria. Por quê? Porque lembre, Jesus foi fecundado em Maria. Jesus tem as características físicas de Maria. De José não, porque a participação de José é diferente. Mas de Nossa Senhora, Jesus tem as características físicas. Ele parece com Nossa Senhora. Vai ser lindo ver um menino que parece com essa mãe. Então, naquele menino estavam as características de Maria, por filiação biológica, mas também estavam as características de José, por filiação adotiva. Vocês sabem que muitos pais e muitas mães adotam uma criança e até parece muitas vezes fisicamente. E para além disso, o jeito se parece, né? Não somente fisicamente, as características daquele menino eram semelhantes às de Maria e à de José. Porque mesmo quando o filho é adotivo, ele tem as características do pai e da mãe. Mas todos sabiam que aquele menino era totalmente diferente. Tanto que mais tarde, não sei se vocês lembram, mais tarde os parentes de Jesus vão achar que ele estava louco. Vocês lembram disso? Lembram que lá no Evangelho está dizendo, viu? Jesus começou a se comportar de um jeito que a família começa a se articular para levá-lo para casa, porque parecia que ele estava enlouquecendo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo uma vida que não era a vida que a família queria. Lembrem, por exemplo, Nossa Senhora deve ter sofrido muito, minha gente, porque o correto era que Jesus, depois da morte de José, ficasse em casa. Veja, a mulher, no tempo de Jesus, ela está assegurada na família. Primeiro, ela é a palavra é dura, mas ela é uma propriedade do marido, primeiro do pai. Depois que ela casa, ela é propriedade do marido. E se o marido morre, ela está assegurada em quem? No filho. José já tinha falecido e Jesus deixa Maria sozinha. Vocês já imaginaram o sofrimento que Nossa Senhora deve ter passado a vida toda vendo os parentes dela dizendo: você se tornou um fardo para a gente, mas era para aquele menino que está tomando conta de você. Porque a parentela de Jesus, os tios, as tias, os primos de Jesus tiveram que tomar conta de Nossa Senhora, enquanto Jesus estava anunciando o reino de Deus. Vocês imaginam interiormente o sofrimento daquele filho que teve que deixar sua mãe e o sofrimento de Nossa Senhora que teve que sustentar as coisas dentro de casa, vendo a sua própria família falando mal do seu próprio filho? Porque Jesus fez a opção que não era para ele ter feito. Ele deveria ter ficado em casa tomando conta da sua mãe. Vejam, a família de Jesus achava que ele estava louco. Em mais de um momento no Evangelho, lembrem, Jesus está ensinando as pessoas e aí alguém diz: mestre, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Muito provavelmente é a família de Jesus dizendo: você não está entendendo o que está acontecendo, não? Porque veja, quanto mais Jesus ia avançando a sua missão, mais a sua própria família percebia o risco que ele estava assumindo. E por causa disso, a família de Jesus dizia: ele está louco. O que ele está fazendo é coisa de gente doida. Como assim? Todo mundo sabe que sinal de bênção de Deus é ter bens. E Jesus diz: largue os seus bens. Na religião de Jesus se encontra Deus na sinagoga. Ele, no entanto, diz: não é mais aqui ou ali que vocês encontram o meu Pai, mas no coração de vocês. A família de Jesus está atônita, olhando para aquele menino
de 30, 29 anos de idade, e dizendo: está louco, ele está louco. Havia alguma coisa no rosto de Jesus que não era de Maria, mesmo ele tendo o seu DNA. E muito menos de José, porque não era simplesmente uma característica adquirida, era a sua natureza. Agora nós começamos, viu? Assim como em nosso rosto é possível ver características dos nossos familiares, no rosto de Jesus é possível ver o rosto de Deus. Por quê? Porque Jesus, como diz João Paulo II, é o rosto humano de Deus. É o rosto humano de Deus. Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Chegamos então, meus irmãos, ao cume desses exercícios. Para ver Deus face a face e para nós nos vermos face a face, é preciso ver a face de Jesus. Para isso acontecer, sim, sem dúvida, vai-se pela fé e pela esperança, como nós vimos anteriormente nos exercícios passados. Mas São Paulo deixou claro que apenas arraigados e fundados no amor é possível ter, atenção para as palavras de São Paulo agora, viu? Ter condições para compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. É realmente de perder o fôlego. Vejam, o que nós vamos fazer, portanto, no exercício de hoje é concluir a tríade das virtudes teologais. Nós começamos o nosso primeiro exercício dizendo: nós queremos ver Deus face a face. Um dia nós vamos ver Deus face a face. Um cristão que não mantém a consciência de que ele um dia vai ver Deus face a face, diria Jesus, não há diferença nenhuma entre ele e um pagão. A tristeza muitas vezes de nós cristãos é que nós temos um grande privilégio, que é saber que a nossa vida tem um destino e nós vamos ver Deus face a face. Mas a gente vive como se a vida da gente fosse a mesma coisa de não crer em Deus. Veja, primeiro então, ver Deus face a face. Aí nós vimos, a primeira virtude que nós precisamos para um dia ver Deus face a face é ter fé. Nós temos que ter fé para um dia nós vermos Deus face a face. Depois nós dissemos, nós precisamos ter esperança de um dia ver Deus face a face. Mas São Paulo está dizendo hoje, e vocês todos sabem, essas três virtudes são importantes, mas fé e esperança vão passar. A caridade jamais passará. O amor jamais passará. E aí São Paulo está dizendo que para nós vermos Deus face a face, nós precisamos estar arraigados, fundados no amor. Por quê? Porque estando no amor é que nós temos condições de compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade de Cristo. Muito bem, eu vou apresentar, portanto, no exercício de hoje, vamos subir, viu? Eu vou apresentar então para vocês hoje as 4 dimensões de Cristo. Eu vou apresentar para vocês hoje as 4 dimensões de Cristo. As 4 dimensões do amor de Cristo. São Paulo é um homem espiritual. São Paulo é um homem espiritual. E todo homem espiritual é, antes de tudo, um homem apaixonado. Um homem e uma mulher espirituais, se não forem apaixonados, nunca serão espirituais. Veja, um homem de Deus, um homem espiritual, uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, é uma pessoa que diz as coisas na linguagem do coração, de modo metafórico. Veja, por isso a gente não diz simplesmente, eu amo você. A gente diz, você para mim foi o sol de uma noite sem fim. Lembram? Lembram? Casos do acaso. Lembram? Pronto, todo mundo pegou a referência? Muito bem. Tetê Espíndola, a grande cantora, Tetê Espíndola não diz eu te amo. Ela diz, você para mim foi o sol de uma noite sem fim. Veja,
As pessoas que amam, elas falam em outra linguagem. Elas não dizem simplesmente, meu coração está batendo forte, minha pressão está 14/7. Não. A gente não diz simplesmente, quando a gente ama, gosto de tu. A gente diz, esse turo aqui dentro, que faz turo quando você passa. Veja, é assim. São Paulo é um homem apaixonado por Deus. E as pessoas apaixonadas falam de um outro jeito. Ele procura utilizar uma linguagem concreta para nos fazer alcançar o que nos escapa. Vejam aí. São Paulo, ele quer nos fazer conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de Cristo. E para isso ser possível, ele vai nos falar da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do seu amor. E aqui, meus irmãos, São Paulo, porque ama, não economiza, não rateia, não nivela por baixo, não tem medo de causar escândalo. Ele vai ser claro como o dia. Não me apresento com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Eu não quero saber, meu Deus, eu queria pedir isso de presente a Deus hoje. Eu não quero saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Para São Paulo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo é Cristo crucificado. Para São Paulo, se nós quisermos entender as dimensões do amor de Deus, nós temos que olhar para Jesus crucificado. Por isso ele vai dizer, lembrem, São Paulo estava na Harvard do seu tempo. São Paulo, ele não fez os estudos superiores dele numa faculdade qualquer. São Paulo, ele fez em Jerusalém. São Paulo teve como mestre um dos maiores rabinos do seu tempo. São Paulo falava grego fluentemente. São Paulo era o topo da cadeia alimentar do seu tempo. Era o inteligentão do seu tempo. E aí São Paulo diz, para mim isso não serve de nada. Todo conhecimento não serve de nada. Eu entre vocês só quero uma coisa, Cristo e Cristo crucificado. Muito bem, vejam. Aqui está o núcleo da vida de São Paulo, o centro da vida dos cristãos. Quem dera o núcleo e o centro da nossa vida também. Para São Paulo, o amor de Deus se manifestou em Jesus. E Jesus deu largura, comprimento, altura, profundidade a esse amor quando foi elevado na cruz, amando até o fim. Atenção, vocês que são membros da comunidade, vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês sabem de quem eu estou falando. Quando a gente fala de amor até o fim, nós estamos falando de Cristo crucificado. E quando nós falamos de Cristo crucificado, nós estamos falando da largura, do comprimento, da altura e da profundidade de Cristo. Por isso, escutem agora, a manifestação plena da face de Deus é Cristo crucificado. Porque é ali que ele manifesta ele. É ali que o Filho manifesta o Pai. Escutem, vocês todos sabem, João diz, Deus é amor. Qual é o momento em que Jesus manifesta com maior largura, comprimento, profundidade, o amor de Deus? Na hora da cruz. Muito bem. Qual é o momento em que eu e vocês podemos ver o rosto de Deus de modo mais nítido e claro? No rosto de Jesus crucificado. Por quê? Porque ali ele manifesta ele. O Filho manifesta o Pai. O modo, portanto, de nós vermos com mais proximidade o rosto de Deus é contemplar o rosto de Cristo crucificado. Aqui está, meus irmãos. Aqui está o miolo do tríduo pascal. Aquilo que nós vamos celebrar em breve. Vocês estão entendendo? Vejam, o que nós vamos celebrar no tríduo pascal,
O que nós vamos ver no tríduo pascal é o rosto de Deus se manifestando paulatinamente a nós. Na realidade, vocês sabem, desde o momento da encarnação, Deus está revelando o seu rosto. Mas o que nós vamos ver no tríduo pascal, daqui a pouco no tríduo pascal, o que eu e vocês vamos ver é aquele véu. Lembram do exercício passado? Nós dissemos, a nossa âncora é Cristo, porque Cristo, como uma âncora lançada para além do véu, lembram? Cristo é a âncora lançada para além do véu. No tríduo pascal, esse véu cai por terra e nós vemos o rosto de Deus. Vocês estão lembrados que na hora da crucificação, lembrem, quando Jesus morre, o que é que se diz? Que o véu do templo, ele é rasgado. Veja, porque agora não há mais véu. No tríduo pascal, eu e vocês, na hora da sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, quando nós estivermos juntos, na sexta-feira santa, quando eu e vocês estivermos na sexta-feira santa, juntos, adorando Cristo crucificado, o amor de Cristo por nós, nós estaremos vendo o rosto de Deus. Aqui está o miolo do tríduo pascal. Agora vejam, isso, no entanto, sejamos claros, não é agradável e não é simpático para o mundo. Sejam francos. Quem de nós, em sã consciência, procuraria em um Deus chagado, torturado, morto, a própria imagem de Deus? Vocês percebem que dá para a gente compreender com muita clareza por que é que São Pedro, no lava-pés, diz: Senhor, tu lavar meus pés? Jamais você vai lavar os meus pés. Minha gente, vejam, coloquem aí a cabeça de vocês para funcionar na cabeça dos discípulos. Uma revisão rápida. Aqueles 12 homens e um segredo. Aqueles 12 homens, eles tinham deixado tudo por causa de Jesus. Tudo. Os filhos de Zebedeu, lembrem, eles tinham deixado a empresa deles. Estão lembrados? Os filhos de Zebedeu eram bons pescadores. Eles deixaram a própria empresa. Vocês estão lembrados de Pedro? Pedro deixa a família dele. Pedro deixa a esposa dele. Pedro deixa a sogra dele. Vocês estão lembrados que a sogra de Pedro está doente? Pedro leva Jesus na casa dele. Jesus cura a sogra de Pedro. A sogra de Pedro começa a servir Jesus e logo depois nós não sabemos mais de nenhum relato, nem da sogra, nem da esposa de Pedro. Pedro deixou a família. Se depois a esposa de Pedro se encontrou com ele, se a sogra ainda estava viva, nós não temos notícia. Mas eu preciso que vocês entendam que aqueles 12 homens, e não só 12 homens, né? Estão lembrados de Madalena? Vocês estão lembrados, e no tríduo pascal a gente vai ver isso, então lembram disso? Diz no Evangelho, enquanto Jesus está entrando em Jerusalém, muitas mulheres o seguem, porque elas colocavam os seus bens à disposição de Jesus. Vejam, não eram somente homens que seguiam Jesus, muitas mulheres também seguiam Jesus. Tanto é verdade que na hora da cruz só tem um homem, o resto é mulher, lembram? Só tem João de representante nosso. O resto dos homens, como ainda hoje na igreja, nós somos os mais frouxos que tem. Na hora do vamos ver, a igreja conta com as mulheres. Essa é a verdade. Nós homens somos umas lapas de frouxos na igreja. Na real, a igreja de Cristo nesses últimos 2000 anos, se não fossem as mulheres, eu não sei o que seria de nós. Não sei o que seria de nós. Desde o início da igreja, na hora da cruz, os homens todos correm, são as mulheres que ficam. No domingo da ressurreição, é Madalena que vai até lá para encontrar Jesus. E diz o Evangelho, é ela quem corre para dizer aos outros. E os homens como é que ficam? Sei não. Se não fosse Madalena, se não fossem as mulheres, coloquem a cabeça de vocês para funcionar como a dos discípulos. Lembrem,
Eles estão na última ceia com Jesus. Eles estão na última ceia com Jesus. Vocês todos sabem, o ato de lavar os pés era reservado aos escravos. Não é isso? No tempo de Jesus, somente escravos eram obrigados a lavar os pés. Um judeu não estava obrigado a lavar os pés de ninguém. Por quê? Porque lavar os pés era o ato mais humilhante do tempo de Jesus. Lembrem, as pessoas não andavam de Nike no asfalto. As pessoas andavam de sandália na terra. Então, tudo que era sujeira estava no pé das pessoas. Quando Jesus, então, começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: você não vai lavar os meus pés. Por quê? Porque, como Pedro, eu e vocês, no fundo, escutem, no fundo, nós temos muita dificuldade de aceitar que o nosso Deus, para nos amar, precisou morrer. Mas não é simplesmente morrer, porque lembrem, Jesus não morreu no hospital, no Português, não é isso? Jesus não morreu no Português. Para quem está de fora, Português é um hospital daqui. Jesus não morreu no hospital Português. Jesus não morreu como eu estava internado há uns anos atrás, né? Na UTI, ar-condicionado, enfermeiros, médicos, famílias para me visitar. Não, vejam, Jesus não morreu de morte morrida. Jesus morreu de morte matada. Jesus foi torturado. Sabem por que é que eu e vocês não suportamos, no fundo, um Deus assim? Madre Teresa de Calcutá matou a charada. Ela diz assim: é impossível um seguidor de Jesus que abrace Cristo crucificado e não seja espetado pelos espinhos da coroa de espinhos. E essa é a verdade. Madre Teresa de Calcutá compreendeu, para que eu e vocês amemos de verdade Jesus crucificado, a gente tem que topar para abraçá-lo, ser espetado com ele, ser torturado com ele, morrer com ele. E qual de nós quer morrer? Qual de nós quer perder a vida? Qual de nós quer se abandonar completamente? Qual de nós quer perder tudo? Qual de nós quer ser trucidado, quer ser humilhado, quer ser escarnecido? Qual de nós quer isso? Por isso é que nós temos que ter muito cuidado. Atenção, minha gente, pelo amor de Deus, para que não seja um teatro. Na Sexta-feira Santa, eu e vocês vamos adorar a cruz de Cristo. É salutar que quando a gente estiver adorando a cruz de Cristo, a gente sinta na testa da gente ao menos um espinho da coroa de espinhos de Jesus. Para que a gente perceba que a gente está verdadeiramente adorando alguém que se entregou por nós. Para que não seja um teatro. Quem de nós, em sã consciência, procuraria em um Deus chagado, torturado, morto, a própria imagem de Deus? Na verdade, nós todos padecemos do vírus da tentação que propõe a Jesus lá no deserto. Estão lembrados? Uma salvação em que se transformam pedras em pães. No fundo, o que eu e vocês queremos, sabe o que é? Aquilo que o demônio diz a Jesus: se você transformar pedra em pão, aí sim. Não é isso que a gente gosta? A gente gosta de milagre, a gente gosta de espetáculo, a gente gosta de auê, a gente gosta de recifolia. Então, muitos de nós seguimos Jesus apenas e tão somente se ele faz coisas miraculosas. A gente quer uma salvação em que se transformam pedras em pães, em que se reconhece a Deus por meio de anjos. Estão lembrados do demônio dizendo: se você se lançar daqui para baixo, os anjos vão resgatar você, e todo mundo vai acreditar. Sim ou não? De novo, a gente quer espetáculo. Ou que se reina ajoelhando-se diante do demônio. Estão lembrados de Jesus com o demônio? O demônio diz: todos esses reinos eu posso lhe dar. Basta, ninguém vai ver Jesus. Menino, se fosse a gente, hein? Está só Jesus e o demônio no deserto. Ninguém está vendo. O demônio diz: Jesus,
é só uma ajoelhada. Cadê teus discípulos? Não estão aqui não. Eu vou lhe dar todos esses reinos. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vejam que sugestão boa o demônio está dando. O demônio está dizendo assim a Jesus: você não quer que o seu reino se estabeleça? Eu vou lhe dar esse reino. Você só precisa se ajoelhar. Quantos de nós, escutem, sobretudo aqueles que estão numa longa caminhada de igreja, quantos de nós queremos que o reino de Deus se faça, mas adorando ídolos? Quantos de nós queremos que o reino de Deus venha? E é verdade, queremos, mas a gente quer um meio em que a gente adore outros deuses. Não foi exatamente isso que Jesus viveu no deserto? Aí vejam só, São Paulo vai escancarar isso em seu tempo, dizendo de um modo enfático, atenção, viu? Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vejam, o que São Paulo está dizendo aqui? São Paulo está dizendo que as pessoas no tempo dele procuram, vejam aí, sabedoria, procuram sinais, como muitos de nós, não é? Muitos de nós aqui, para crermos, nós precisamos de quê? De um sinal, de que alguma coisa aconteça. Ou todos nós queremos saber. São Paulo está dizendo, o que nós temos para oferecer é uma pessoa. É Cristo e Cristo crucificado. Por isso é impressionante. Vejam aí, Deus, em Jesus crucificado, embaralha as nossas cartas, confunde os nossos argumentos. Cristo crucificado nos deixa nus. Porque se é verdade que em Jesus crucificado nós vemos a face de Deus, é igualmente verdade que nele nós vemos a nossa face, a nossa humanidade, ferida e vulnerável, mas também capaz de se ofertar de um modo total. Escutem, minha gente, lembrem, eu e vocês somos cristãos e nós cremos que Jesus é homem e Deus. Então, atenção para o que eu vou dizer agora, tá? Na hora da cruz, Jesus crucificado nos revela o rosto de Deus, mas ele revela também que rosto? O rosto da humanidade. Em Jesus crucificado nós podemos ver o rosto de Deus. Em Jesus crucificado nós podemos ver o rosto de cada um de nós. E por isso, vejam, Jesus crucificado é a nossa esperança. Porque se ele, derrotado e morto, ressuscitou, nós, em meio às nossas derrotas e na hora da nossa morte, nós podemos ressuscitar. Podemos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Escute o que eu estou dizendo. Eu e vocês agora, como ele disse, São Paulo, nós vemos como no espelho, mas nós veremos face a face. Eu e vocês vamos ressuscitar. Os cristãos deveriam ser um estandarte de alegria e esperança, entusiasmo e transformação. Por isso tem uma música antiga nas paróquias que se canta: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Vejam, essa sabedoria do cristianismo é uma coisa que a gente deveria usar diariamente. Por que não pode ser triste uma pessoa que ama Cristo? Porque eu e vocês vamos ressuscitar. Nós vamos ter outra vida. Uma vida definitiva, mais bonita e eterna. Uma vida que nunca mais vai acabar. Os cristãos deveriam ser um estandarte de alegria, de esperança, de entusiasmo, de transformação. Por um simples motivo: se nem a morte nos detém, vejam,
Se nem a morte nos detém, de quem nós deveríamos ter medo? Por isso São Paulo disse: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Como se ele dissesse: se Cristo está comigo, se eu vou ressuscitar, quem pode me deter? Quem é páreo para mim? Não foi exatamente isso que os primeiros cristãos testemunharam quando eram lançados às feras em Roma, quando eram queimados vivos pelas estradas, quando ainda hoje são ridicularizados e perseguidos em tantos países? Vocês sabem, dos primeiros cristãos se dizia: os mártires são sementes de novos cristãos. Os mártires são sementes de novos cristãos. Como é bonito pegar nas atas dos mártires e ver que os cristãos estavam sendo lançados às feras, na Via Ápia, por exemplo, lá em Roma, e as pessoas nas arquibancadas assistindo pediam para ser batizadas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vejam, costumava ter 15, 20, 30 mil pessoas nos estádios romanos. Imaginem o que são 30 mil pessoas vendo 10, 15, 100 cristãos sendo comidos por leão, urso. Essas pessoas assistiam os cristãos sendo mortos e as pessoas das arquibancadas pediam para ser batizadas. Me expliquem isso, pelo amor de Deus. Ou é uma psicose coletiva, como é que a gente chama isso? Me deem aí um conceito. Veja, ou é uma loucura generalizada, ou alguma coisa tinha no rosto daqueles homens e daquelas mulheres que faziam com que naquele espetáculo tenebroso as pessoas vissem mais vida do que morte. Não sei se vocês sabem, mas era muito comum, nas atas dos primeiros cristãos, está dito lá, no ato dos mártires, muitas vezes as famílias eram presas e iam ser assassinadas. Ia o pai, a mãe, 2, 3, 4, 5 filhos, os 6, os 7, os 8 iam para a arena. E era comum ver o pai e a mãe, ajudando os filhos a serem assassinados. Era muito comum ver os filhos pedindo aos pais que não chorassem por eles, porque eles iam ver Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e vocês descendemos de um povo que na hora da morte cantava, porque ia encontrar Jesus. Vocês acham que eu e vocês, como cristãos hoje, nós somos páreo para aqueles cristãos? Mas nós temos que ser, porque ou a gente crê nisso de corpo e alma, ou a gente é uma farsa. Ou eu e vocês cremos, como os primeiros cristãos, que nós vamos ressuscitar, ou eu e vocês não temos nenhuma diferença de um pagão. Nenhuma diferença. Por isso é que a gente precisa, minha gente. A gente está no tira-teima, falta pouco. A gente ainda tem tempo para até o tríduo pascal a gente se preparar de verdade. Para que da hora, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, no tríduo, da quinta para sexta, sexta para o sábado, sábado para o domingo, para que nesse tríduo a gente receba a força que os primeiros cristãos receberam. Nós vamos ressuscitar, nós vamos ressuscitar, nós vamos ressuscitar, vamos ressuscitar. Como se ele dissesse: se Cristo está comigo, se eu vou ressuscitar, quem pode me deter? Quem é páreo para mim? Por isso, ainda São Paulo, agora prestem atenção para o que São Paulo diz, viu? Vejam que, lá vai São Paulo. Por isso é que ele vai dizer aos cristãos de Gálatas, eu não sei se vocês sabem, uma revista Caras, rapidinho, tá? Os cristãos de Gálatas foram fundados por São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas a técnica de São Paulo era, ele começava a missão. Ele ia, de São Caetano para Recife. No caminho de São Caetano para Recife, ele parava em Bezerros. Meu Deus, as pessoas que estão de fora. Parava numa cidade, nesse percurso, e ele passava alguns meses ali.
ele dava o querigma, ou seja, ele dava a catequese básica e formava uma igreja. Ele instituía as coisas, instruía e tudo mais. Próxima cidade, fundava uma igreja. Próxima cidade, fundava uma igreja. Próxima cidade, fundava uma igreja. Aí o que ele fazia? Voltava e ia acompanhando. E vocês? Foram para frente ou não? E vocês? Foram para frente ou não? Os cristãos de Gálatas, da Galícia, na verdade, né? Os cristãos, os Gálatas, eles estavam se desvirtuando. Eles começaram bem, como muitos de nós. Os Gálatas, os cristãos de lá, eles, quando foram fundados como cristãos, como igreja, começaram a toda. Como muitos de nós aqui, quando começamos a seguir Jesus. Quando São Paulo volta, está uma bagaceira. Ninguém crê em mais nada, a moralidade foi jogada no ralo. Vejam o que São Paulo vai dizer. Atenção para aquilo que São Paulo vai dizer, viu? Insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus crucificado? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora vais acabar na carne? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Eu vou ler de novo, viu, minha gente? Porque talvez isso que São Paulo está dizendo aqui sirva para muitos de nós. Insensatos, quem vos fascinou? Quem está fascinando você, senão Jesus crucificado? Quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus crucificado. Vocês estão entendendo o que São Paulo está dizendo aqui? Como é que vocês deixaram os olhos de vocês serem fascinados por outra coisa, quando eu delineei no olhar de vocês os traços de Cristo crucificado? Vocês estão entendendo o que São Paulo está dizendo? São Paulo está dizendo aqui: eu formei vocês, eu apresentei para vocês Cristo crucificado, eu dei a vocês o núcleo da fé, eu delineei no olhar de vocês os traços de Jesus crucificado. Quem está fascinando vocês, fazendo com que vocês se desvirtuem? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. São Paulo está dizendo: vocês começaram entusiasmados, vocês começaram cheios de fôlego, cheios de ardor, cheios de desejo. Vocês começaram querendo as coisas de Deus, as coisas do Espírito, e agora vocês estão se satisfazendo com as coisas da carne. Foi em vão que vocês experimentaram essas coisas. São palavras realmente cortantes, mas que servem a todos nós que estamos aqui. Nos olhos de todo cristão precisam estar delineados os traços do crucificado, porque só assim nós experimentaremos grandes coisas e não cairemos na insensatez de nos desviar desse amor. O que nós estamos para vivenciar nos próximos dias, no Tríduo Pascal, não é outra coisa senão a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. Somente nessa relação nossa com Ele, de amor para amor. Estão lembrados do primeiro exercício? Antes de ter fé nele, Ele tem fé em mim. Antes de ter esperança nele, Ele tem esperança em mim. Antes de eu amá-lo, Ele me ama. Estão lembrados? Lembrem, a vida espiritual não é o meu protagonismo, é o protagonismo de Deus. Não sou eu que dou o primeiro passo, é Ele quem dá o primeiro passo. O nosso exercício é manter a consciência de que antes de eu ter fé nele, Ele tem fé em mim. Antes de eu ter esperança nele, Ele tem esperança em mim. Antes de eu amá-lo, Ele me ama a mim. Somente nessa relação nossa com Ele, de amor para amor, nós poderemos ver a nós mesmos diferentes face a face, para vermos um dia o próprio Deus face a face. Escutem, minha gente. Nós estamos concluindo esses exercícios sabendo
que um dia nós veremos Deus face a face. Um dia nós nos veremos face a face. E o modo de nós vermos Deus face a face, de nós nos vermos um dia face a face, é crendo nele, mas sabendo que antes ele acreditou em mim. É ter esperança nele, mas saber que ele tem esperança em mim. É amá-lo, mas saber que ele me ama a mim. Por isso, que a nossa vida aqui nesta terra seja de tal modo que, como dissemos no início, olhem para nós e digam: é a cara de Deus. Vejam, o que é o cristianismo? O cristianismo é uma escola para nos fazer ver a face de Deus, para nos fazer ver a nossa própria face e para que a nossa face se pareça com a face de Deus. Minha gente, quem é o cristão bem-sucedido? O cristão bem-sucedido é aquele que olham para ele e dizem: parece com Deus. O cristão bem-sucedido é aquele que a gente olha e diz: parece com Jesus. Fala como se fosse Jesus. Olha como se fosse Jesus. Anda como se fosse Jesus. Dá aula como se fosse Jesus. Atende o paciente como se fosse Jesus. Toma conta do filho como se fosse Jesus. Namora como se fosse Jesus. É casado como se fosse Jesus. O objetivo do cristianismo não é outro senão dar Cristos ao mundo. Por isso é que o exercício meu e de vocês, em toda a quaresma, durante o tríduo e depois para a vida toda, é ganhar as características de Deus. É ganhar as características de Deus. As pessoas devem olhar para nós e não mais dizer: eita, ó, parece com Gilvan e Lúcia. Não. Devem olhar para mim e dizer: parece com Jesus. Não devem olhar para Clarice e dizer: parece com Wilson e Lúcia. Não. Parece com Jesus. Não é parece com Rosa ou Roberto. Parece com Jesus. Não é com Zé Venâncio, Doralice. É com Jesus. Parece com Jesus. Por quê? Porque lá no começo a gente falou de uma vida biológica. A vida biológica a gente recebeu do pai e da mãe. Bendito seja Deus pelo pai e pela mãe. Mas a vida espiritual e definitiva, quem nos dá é Deus. Escutem a senha. Eu vou dar a prova, viu? A resposta da prova final. A senha para entrar no céu é a semelhança com Jesus. Não é outra. Já pararam para pensar naquilo que a gente disse lá no primeiro exercício? Lembra do primeiro exercício? Jesus disse: eu vou encontrar vocês e eu direi a alguns: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado desde toda a eternidade. Por quê? Porque eu tive fome, tive sede, eu estava nu, eu era estrangeiro, eu estava preso e você me deu de comer, me deu de beber, você me visitou. A outros eu direi: afastai-vos, malditos, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome, tive sede. Minha gente, Jesus está pedindo de nós que características? As dele. Porque ele nos alimentou, ele nos deu de beber, ele nos vestiu, ele nos visitou, ele nos acolheu. Vocês estão entendendo? O que Jesus está dizendo é que a prova dos 9, a prova final de entrada no céu vai ser a seguinte: quem fez o que eu fiz, entra. Quem não fez o que eu fiz, não entra. E o que é escandaloso para muitos de nós cristãos é que Jesus diz aí que nem mesmo será necessário crer nele, viu? Estão lembrados que perguntam a Jesus nesse momento, né? Mestre, quando foi que nós tivemos com fome e tivemos de comer, tivemos com sede,
Jesus diz: quando vocês fizeram isso ao menor, a mim vocês fizeram. Veja, independentemente de quem foi. Por isso, minha gente, a senha para entrar no céu não é outra, senão a semelhança com Jesus. O exercício nosso de cristãos é exercitar a semelhança com Jesus. Para nós aprofundarmos, você já fez uma experiência com o amor de Jesus, que o ama e se entrega a você até o extremo? Você experimentou em sua vida a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor? Se não, peça isso. Pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Até o trido, não deem descanso a Deus. Não deixem Ele descansar. Digam a Ele: eu quero experimentar. Gabriel disse, Jesus, pode me botar no meio. Gabriel disse que é para eu lhe pedir, para experimentar a largura, a altura, a profundidade. Eu quero as 4 dimensões desse amor. Eu quero experimentar as 4 dimensões desse amor. Pedi isso. Segundo, você gostaria de fazer uma experiência com Deus de tal modo que também você pudesse se dar a Ele do mesmo modo como Ele se deu a você? Vejam, preste atenção nisso. Vocês já pararam para pensar que o que Jesus fez por você, você pode fazer por Ele? Será que você gostaria de pedir isso? Você sente um apelo de amar até o fim, como Jesus crucificado? Você gostaria de ser capaz de amar a Deus e amar as pessoas do mesmo modo que Ele, Jesus, amou o Pai e nos amou? Se vocês querem isso, peçam isso a Deus. Peçam isso a Deus. Primeiro, para ter a experiência com o amor dele. Segundo, para serem capazes de amar como Ele.